Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, vou falar de comprimentos e de contornos. Quero iniciar o nosso encontro fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que significa medir? E como medir algo? Bom, podemos saber qual o tamanho das coisas medindo. Podemos utilizar os polegares, as mãos e os nossos passos. Mas como saber que uma medida exata se o meu pé não é do tamanho do seu? Para saber a medida exata que algo ou algum lugar pode ter, temos que utilizar uma medida de comprimento. Você pode medir em metros, centímetros e até mesmo em milímetros. Mas o que significam essas palavras tão difíceis? Vamos lá, vou te explicar. Mas para te explicar, vou utilizar uma fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro, e 1 metro é formado por 100 centímetros. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, este que estou lhe mostrando aqui na tela. 1 metro. E para os centímetros representamos com este, C e M, centímetros. Então, se 1 metro é formado por 100 centímetros, o que forma 1 centímetro? Os milímetros. E dentro de 1 centímetro, temos 10 milímetros. O milímetro também possui um símbolo, este, MM. Agora, observe na tela. 1 M, 1 metro, igual a 100 centímetros, igual a 1000 milímetros. Observe a minha fita. Vou lhe mostrar com calma. Centímetro, milímetros. Os risquinhos menores são os milímetros. E os maiores são os centímetros. Aqui temos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. E dentro dos centímetros, os milímetros. Os risquinhos menores. Mas não é somente a fita métrica de costura da minha mãe que podemos utilizar para medir. Podemos utilizar um metro articulado, como este, ou uma trena. Ela geralmente vem com mais de 1 metro, facilitando medir espaços ou objetos maiores. Vamos brincar de medir? Chame um adulto e proponha que faça a medição de uma distância entre 2 pontos de um ambiente, da sua residência. Pode ser o ambiente da sala, da garagem ou até mesmo do seu quarto. Façam com passos ou com pés. Faça você também a medição. Anote as quantidades de passos ou quantas passadas de pés foram realizadas por você e pelo adulto que você chamou para lhe ajudar nessa aventura. Você pode anotar em uma folha ou no seu caderno. Depois, você pode utilizar barbantes com 1 metro de comprimento cada. Para saber exatamente se o barbante tem 1 metro, utilize um instrumento desses que citei anteriormente e descubra quantos metros cabem nessa distância. Aqui, no espaço que utilizei, fiz a contagem em pés. 8 pés meus são iguais a 2 metros. Então, em 8 pés meus, cabem 2 metros. Nessa brincadeira, você conseguiu descobrir o comprimento e medir a altura, você já sabe. Eu, por exemplo, tenho 1 metro e 70 centímetros de altura. E você, sabe a sua altura? Bom, mas tem mais uma medida, a largura. Mas,
Para saber o que é que medimos a largura, precisamos relembrar o que é comprimento. O comprimento será o tamanho de uma ponta a outra da caixa ou de algo que você está medindo, mas o lado maior. Então, a largura será a medição do lado menor e a altura será medida da parte de baixo para cima. Observe esta caixa. Perceba que a parte com o lado maior é onde medimos o comprimento. O lado que tem o tamanho menor, a largura. E a altura da parte de baixo para cima, ficando assim. Para explicar melhor, observe essa imagem. Ela representa um banheiro. Ele tem 3 metros de um lado e 2 metros do outro. Nessa imagem, conseguimos saber as medidas de comprimento e de largura, sendo 3 metros de comprimento por ser o lado maior e 2 metros sendo o lado menor a largura. Mas e qual é o formato que ele tem? Se você respondeu retângulo, muito bem. Isso acontece porque os lados não são iguais. Mas e se eu quiser saber quantos metros tem esse banheiro? Como você faria? Bom, se o lado maior tem 3 metros e eu tenho 2 lados de 3 metros, esses 2 lados já possuem 6 metros. 3 mais 3 igual a 6. Mas ele tem 4 lados e o lado menor possui 2 metros. E eu tenho 2 lados com 2 metros. 2 mais 2 igual a 4. Então, se eu tenho 6 metros como a soma dos lados maiores e 4 metros de soma dos lados menores, quantos metros eu tenho no total? 6 metros mais 4 metros, igual a 10 metros. Essa soma em metros, no tamanho total, seria a medida do contorno. Mas agora, observe este quarto. Quantos metros ele tem de comprimento e de largura? Nesta imagem, os lados são iguais. Então, podemos dizer que este quarto é a forma de quadrado. Então, quantos metros ele tem no total? Bom, se eu tenho 4 paredes e todas elas têm a mesma quantia em metros, quantas vezes aparece o número 3? 4 vezes. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3. 12 metros. Agora, observe esta cozinha. Quantos metros temos de comprimento e quantos metros temos de largura? Bom, aqui o lado maior é de 5 metros, sendo o comprimento, mas isso você já sabe. E 3 metros sendo a largura dele, pois é o espaço menor. E qual seria o total em metros deste lugar? Bom, se a cozinha possui 2 paredes com 5 metros e 2 paredes com 3 metros, 5 metros mais 5 metros, 10 metros. E 3 metros mais 3 metros, 6 metros. Então, os lados maiores, 10 metros no total. E 6 metros, juntos, os lados menores. 10 mais 6 igual a 16 metros. Gostou da nossa aula de hoje? Espero que sim. Que tal saber o tamanho do seu quarto? O quarto dos seus pais? Ou o tamanho da cozinha? Eu adorei compartilhar as minhas medições. Um beijo virtual e até o próximo encontro. Tchau, tchau!